Bem, boa noite para todos. Hoje a gente vai fazer um bate-bola, podemos dizer assim. Tá? Eu confesso que eu não assisti todas as aulas do Willer. Né? Assisti algumas, né? A última aula que ele deu, inclusive, teve várias sabatinas, vários questionamentos meio complicados, mas... então, o que eu quero fazer hoje com vocês? No sexta-feira passada, nós terminamos a nossa conversa falando sobre o ser humano, né? Falando sobre identidade, tá? E falando da relação, da criação homem e mulher, como sendo homem e mulher criados, né? Segundo a imagem de Deus, né? E isso é extremamente importante que a gente lembre, tá? Que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Então, nesse sentido, homem e mulher podem ser igual, ou são iguais, mas têm papéis diferentes. A gente chegou a ver essas questões, né? Nós vimos nas relações interpessoais, né, homem e mulher, né, dão evidências de que o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, né, que reflete a relação do próprio Deus. Né? E essa unidade, ela não é só física, mas ela também é espiritual, emocional. E, obviamente, reflete a própria pluralidade da Trindade. Também vimos que a criação do homem e da mulher implica que ambos são pessoas de uma mesma categoria, né, e têm a mesma importância, pois ambos foram igualmente criados à imagem de Deus, portanto, ambos são igualmente importantes e valiosos para Deus. E é bom recordar que os dons espirituais são distribuídos igualmente para homens e mulheres. Nunca esqueçamos disso. E um outro aspecto da criação do homem e mulher é que reflete a diferença de papéis que desempenham as próprias pessoas da Trindade. Nós vimos isso na aula anterior. Né? Então, assim como Deus tem autoridade sobre Cristo, o homem tem autoridade sobre a mulher. Então, é questão são da mesma essência, mas com funções diferentes, com atuações de formas diferenciadas. Né? E aqui, Paulo, por exemplo, quando fala sobre este assunto, ele está enfatizando as diferentes classes, né? Que envolve aspectos formais, aspectos informais, maneiras que levam a refletir sobre as diferenças que Deus estabeleceu entre homens e mulheres e os papéis que nós vimos na aula passada. Né? Então, hoje, eu quero só, talvez reforçando um ou outro ponto dessa conversa da aula anterior, abrir um espaço para você aí, está duvidoso, que está com algum questionamento sobre essa matéria, para que você possa levantar essa bola. Né? O que a gente vai fazer aqui? Você vai jogar a sua dúvida, o seu questionamento, algo que não ficou bem claro para você ao longo dessas 6 aulas anteriores, para a gente poder depurar, primeiramente, como é que estamos, para ver o caminho que a gente vai perseguir para as próximas 5 últimas aulas desse módulo chamado Antropologia Bíblica. Né? E por que Antropologia Bíblica? Porque a gente encontra lá fora vários ensinos sobre antropologia, que diverge, que difere da antropologia bíblica, pelo fato simples de que nós cremos na criação e nós cremos na forma criada como sendo reflexo da própria criação, do próprio Criador. Né? Então, eu quero abrir esse espaço, tá? Para a gente depurar até aqui o conhecimento adquirido e eventual dúvida que vocês, porventura, tenham. Eu devia ter falado isso na aula passada, mas, infelizmente, eu acabei passando batido. Tá? Para a gente poder, enfim, ser mais objetivo e alcançar o melhor da turma, uma vez que a gente tem uma mudança, e uma mudança sempre traz algumas dificuldades, né? Então, quero deixar você aberto. Se você tem uma pergunta e não quiser fazer de viva voz, você pode mandar pelo chat, tá? E o Ricardo vai
administrar aí, vai passando à medida que as demandas forem surgindo, tá bom? Mas assim, eu quero deixar vocês bem à vontade. Não fiquem acanhados ou incomodados de fazer qualquer pergunta, qualquer que seja a pergunta, tá? Se eu não souber, eu vou dizer eu não sei, tá? Eu tenho isso comigo. Eu não vou responder uma coisa que eu não tenho convicção para falar. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Então, pode falar, pode perguntar, fique à vontade. Quem é o primeiro? Não vou abrir quadro branco aqui hoje, não vou abrir PowerPoint, tá? De apresentação. Eu quero conversar com vocês. Eu queria saber, o Ivaldo, é a Cacau. Deixa eu abrir aqui minha câmera. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a alma e o espírito, né? Corpo, alma e espírito, mas mais sobre a alma e o espírito, né? Eu não sei se eu entendi direitinho. Ele já falou com a gente sobre isso. Tem mais alguém que tem questionamentos sobre essa matéria? Basta levantar a mão, fazer assim, que a gente vai entender. Botar aí no chat, aí, no emoji aí, você usa umas reações aí. Então, se você também está com as mesmas questões levantadas pela Cacau, você faz assim nas reações aí também, se quiser, se não quiser falar. Mas está aberta ainda a palavra, pode falar. Ainda não, mas na hora que eu me lembrar aqui, eu lhe pergunto, tá bom? Tranquilo. Mais alguém tem na mesma linha da Cacau um desejo de ter maior esclarecimento sobre isso? Sobre a questão de alma, corpo, espírito, onde a alma se relaciona com o corpo e o espírito, e o que leva, né, à salvação, corpo, alma e espírito, no caso, falando um pouco de juízo final. Boa noite a todos. Assim, porque as pessoas confundem muito a questão do espírito, esse espírito que eu penso, assim, que eu entendi que todo mundo tem, mesmo o ímpio, né? E o Espírito Santo, né? Que às vezes a pessoa pensa que quando fala espírito, está falando do Espírito Santo. Mas aí eu não sei se meu entendimento está certo, que todo ser tem o corpo, a alma e o espírito, mesmo que não é salvo. Aí o Espírito Santo é que só tem quem é salvo, né? Aí é uma questão que eu queria tirar, assim, os animais têm alma? Eu queria saber. Também esse meu entendimento está certo quanto a corpo, alma e espírito, que todo ser, mesmo que ele nunca venha a ser salvo, ele tem o espírito, né? Não o santo, o espírito que faz parte do homem. Que eu entendo assim como sendo, que é o sopro da vida. Esse espírito eu entendo como o sopro da vida, porque diz assim, quando a gente morre, o espírito volta a Deus que o deu, e o corpo, né, a carne, vira pó, né? E a alma é essa que resolve lá, se vai para o inferno ou para o céu, aí vai depender da gente. Entendo dessa maneira. A minha questão, boa noite. A minha questão é sobre o espírito do homem e o espírito de Deus, né? Se o espírito de Deus é que habita no homem ou tem um espírito específico para o homem. Essa diferença aí que ainda me leva uma dúvida aí. Ok, então vamos começar do começo, né? Tá? Para a gente chegar àquilo que... Oi. Eu tenho uma pergunta também, eu queria saber a questão, por que grupos diferentes, como Batista, não sei, não crê na corpo, alma e espírito, eles são dicotomia. Eu queria saber essa diferença, porque nós cremos o corpo, alma e espírito, que é tricotomia. Eu queria que você me explicasse essa diferença entre os dois. Eu vou logo adiantar para vocês algumas coisas importantes aqui. Muitas vezes a gente pega algo e diz assim, ó, é a doutrina da Igreja dos Irmãos. A doutrina da Igreja dos Irmãos, historicamente, ela se alinha a uma ideia tricotômica. Mas isso não é particularidade da Igreja dos Irmãos. Tá? Historicamente, essa ideia do homem ser tricotômico existe.
Ao longo do tempo, é claro, esses entendimentos eles foram sendo transmutados. Tá? Então, é um assunto complexo, certo? É um assunto que nós continuamos a defender essa questão de corpo, alma e espírito, porém, há muita controvérsia nessa matéria ainda. Certo? Então, eu vou trazer as razões e também algumas posições, certo? Tá. E muito do que eu vou falar aqui está no material do Dr. David Plaster, que é um teólogo da Igreja dos Irmãos, já falecido, tá? Que ele traz na sua teologia sistemática, né, no seu escrito de teologia sistemática, esses aspectos que nós entendemos, ou pelo menos que são as correntes de entendimento sobre a natureza essencial do ser humano, ou do homem. Tá? Antes, porém, de entrar nessa questão, que eu acho que o grande problema desse entendimento é o fato de que a gente entra logo diretamente nessa questão. É tricotômico? É dicotômico? É monismo? Já viram essa vertente do monismo? Então, é claro que essa última que eu citei não é tão famosa, tá? A maioria das igrejas reformadas, né, e que tem um alto valor das escrituras, elas têm se alinhado cada vez mais à ideia do homem ser constituído dicotomicamente. O que é que ele está falando disso assim? É que o homem tem uma parte imaterial e uma parte material, ponto. Certo? Agora, se essa parte imaterial ela é corpo, alma e espírito, e a outra corrente diz que corpo, alma e espírito, essa é uma outra questão, mas é uma coisa importante dizer de ponto, certo? É que o homem tem uma parte imaterial e ele tem uma parte material, certo? Então, vamos começar por aqui, tá? E daí, para a gente poder entender que, no fundo, se a gente for ser bem honesto conosco mesmo em relação à questão da constituição do ser humano, certo? Nós vamos ver que o homem, na verdade, como nós falamos na semana passada, ele é um ser completo. Ele tem uma identidade, né? Então, ele tem um ser completo, ele é uma unidade. Com todo respeito a todos aqueles que brigam por dicotomia, tricotomia, certo? Tá? Quem você vê aqui falando para você? Um homem completo, né? Um homem completo. Exatamente. Quem você vê? Você está vendo a alma do Ivaldo falando? O espírito Não. do Ivaldo falando? O Não. corpo do Ivaldo falando? Sim. O corpo? Sim, a boca faz parte do corpo, né? Corpo humano, então estamos Mas te o que ouvindo. e se ele estiver morto, como é que ele fala? É o corpo, tá lá. Uma matéria. Entenderam? Entenderam o que eu estou falando? Você está respondendo, dizendo que eu sou uma unidade, mas respondendo como se estivesse me particionando, percebeu? Tá? E aqui é importante que a gente traga esse pano de fundo para essa matéria, certo? Que clarifica e traz paz para o nosso coração. Tá? Então, o homem, ele é uma unidade. Ao considerar o homem no seu todo, no seu conjunto, quando fala de conjunto, todo mundo já estudou matemática aqui, vai lembrar, né? Tá? O conjunto, ele tem partes. Sei. É verdade? Tá? Uhum. Então, se nós levarmos em consideração o homem em seu conjunto, a gente tem que ter particularmente muito cuidadoso quando examinarmos ou quando examinamos as pressuposições com que nós, vamos dizer assim, verticalizamos, né, no estudo. Tá? Então, por quê? Porque há diferentes disciplinas bíblicas que também têm a ver com... Desculpe, há diferentes disciplinas não bíblicas, tá? Ensinos, matérias, cadeiras que não são bíblicas e que
também tem a ver com o homem. Entenderam? Tá? Então, há grande possibilidade de alguns dos conceitos que poderiam afetar essa nossa estrutura teológica nos afetem. Tá? Então, seja tratando do dualismo que os gregos lá atrás, né, já defendiam, né, ou do monismo, que é uma corrente mais recente desse raciocínio sobre o ser humano, certo? Que é baseado, obviamente, na conduta do homem, certo? Nós necessitamos, então, estar bem alerta, né, para não introduzir uma pressuposição não bíblica, tá, na nossa interpretação das Escrituras. Tá? Um dos princípios que nós temos na Igreja dos Irmãos, clássico, e por isso a gente nunca escreveu um credo muito rebuscado, é exatamente que naquilo que nós ainda não compreendemos tudo, a gente volta para as Escrituras e vamos estudar sobre isso. Né? Isso é muito importante. E aí é importante também que, para entender esse contexto, a gente entenda as palavras. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da etimologia, da formologia, né? Entender o sentido das expressões. E isso ajuda muito a gente entender ou chegar a algumas conclusões sobre assuntos polêmicos como esse. Tá? A primeira expressão que nós encontramos nas Escrituras sobre o ser humano, tá, é a palavra hebraica, né? E primeiro vamos pegar primeiro as terminologias lá do Antigo Testamento. Eu vou usar muito o material do Dr. Plaster aqui. Tá? No Antigo Testamento nós encontramos expressões que indicam carne, tá? Que indicam alma, tá? E que fala de espírito. Tá? Isso é importante que a gente diga. Mas também nós vamos encontrar coisas que falam de coração, nós vamos encontrar coisas que falam de outras terminologias que envolvem a estrutura humana. A estrutura humana. Tá? A gente poderia até dizer aqui, falar quantos ossos você tem no corpo. Tá? É claro que não é essa a nossa intenção aqui. Tá? No Velho Testamento, nós encontramos uma expressão básica, por exemplo, para definir carne, né, que é a expressão basar, né, que traduzido na maioria dos textos que a gente encontra aqui, é traduzido por carne. Tá? Então, você vai encontrar, por exemplo, em Gênesis 2, versículo 21, tá, essa expressão carne sendo traduzida no sentido estreito, ou seja, no sentido literal. Tá? Gênesis 2, 21, né, se você pegar lá, né, é a criação, né? Da criação do homem. Eu vou pegar rapidinho, só para a gente pegar uma ideia, tá? Diz assim, então, Deus fez cair pesado sono e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Né? Ele está falando no sentido de tecido corporal. Tá? Então, quando você, por exemplo, você vai no mercado e compra um quilo de carne lá, seja qual for. É esse sentido que essa carne está sendo expressada aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Certo? Então, tanto o homem quanto animais têm essa constituição. Tá? Em outro texto, como lá em Levítico, capítulo 16, versículo 4, o sentido de carne utilizado lá em Levítico ele fala do corpo, o corpo como um todo. Certo? Então, você poderia dizer, o Ivaldo é uma carne deficiente visual. Ele precisa de óculos. Está entendendo o que eu estou falando? Tá? Então, eu poderia falar, lá vem fulano. Certo? Eu poderia dizer, lá vem carne, no sentido do corpo, da estrutura, do todo de um corpo. Tá? Seja ele animado ou inanimado. Tá?
Um outro aspecto dessa mesma palavra é traduzida nas Escrituras, por exemplo, como referência a uma relação de sangue. Tá? Gênesis 29, por exemplo, eu quero usar isso aqui para falar sobre isso. Tá? Gênesis 29, versículo 14, diz assim, disse Labão, de fato, és meu osso e minha carne. Lembra disso? Ele está falando da relação de consanguineidade que existe entre as pessoas. Né? Tá? Então, ele usa esse mesmo termo basar, no hebraico, para definir uma relação, né, de parentesco sanguíneo. Tá? A carne também, tá? Esse mesmo termo pode incluir sentimentos interiores a uma pessoa. Olha só como é que é o negócio. Como é que a gente começa a misturar as coisas, ou entrar nesse processo de ficar particionando demais, a gente pode se atrapalhar. Lá no Salmo 63, tá? Versículo 1, por exemplo, tá? Eu espero que a gente consiga chegar a uma conclusão, ou pelo menos encaminhar uma conclusão hoje. Né? Tá? Diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu bazar, né, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Veja, ele está falando de sentimentos, de desejos. Tá? O Salmo 84, ele vai na mesma toada. Né? Então, quando a gente diz que a alma é a fonte do intelecto, do pensamento e coisas dessa natureza, né? Então a gente fica imaginando, né? Mas vejam, o termo carne está sendo utilizado e associado a umas questões que envolvem sentimento. Aqui. Né? Coisas do interior da pessoa. Tá? E também esse termo, carne, ou basar, né, traduzido para carne, lá em 2 Crônicas 32:8, Salmo 56, 4, e também Isaías 40, versículos 5 a 7, né, é um termo que usa para enfatizar a fragilidade humana. Então, vejam, há uma série de traduções para o mesmo texto em hebraico que dão uma ideia de totalidade, de unidade, de completude. Tá? E aí é importante lembrar, tá? Primeiro, o Antigo Testamento, ele não fala sobre a carne como a fonte do centro do mal. Tá? Ou o centro do mal, melhor dizendo. Uma fonte ou o centro do mal. Tá? Então, o Dearness, no seu comentário Temas na Teologia do Antigo Testamento, ele diz assim, significativamente, não há nenhuma indicação de que carne como tal seja má ou a origem do mal. Mas uma pessoa como carne é reconhecida como fraca ou sem força, por exemplo. Ele faz essa citação. Tá? Um outro aspecto dessa terminologia no Antigo Testamento sobre esse termo é que ele nunca apresenta a carne em oposição ao espírito, ou contra o espírito, tá? Dentro do homem. Mas ele expressa a antítese que existe entre a fraqueza finita do homem e a fortaleza de Deus. Tá? Isso é um outro ponto importante para a gente realçar nessa conversa. Né? Por quê? Onde vem isso? Tá? A antítese entre carne e espírito, ele aparece ocasionalmente, né, no Velho Testamento, tá? Por exemplo, Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 8, certo? 1 a 8, quando ele fala, certo? Da condenação. Tá? Gênesis capítulo 6, né? A corrupção do gênero humano. Ele vai falar sobre como os homens se corromperam e tudo mais, né? E a condenação que Deus traz para eles, né? Com a forma de
trazer o dilúvio, né? Então, porém, não é a antítese de dois princípios. Isso é muito importante que se diga. Mas é a antítese da fraqueza do homem e a força de Deus. Tá? Esses dois elementos não são irreconciliáveis, porque Deus, né, o Deus que fez, tá, o homem da matéria corruptível, né, também fez tudo o que era necessário para transferir o quê? Algo da sua fortaleza, ele, Deus, para o homem. E nós já discutimos sobre isso quando falamos sobre Imago Dei. Tá? Então, a carne e o espírito são incompatíveis somente quando a carne se esquece de confiar em Deus, que é espírito, e passa a confiar em si mesmo. Tá? Nós vemos isso lá em Jeremias, capítulo 17, tá? Versículo 5, 2 Crônicas 32, 8. Certo? Então, esse dualismo, que a gente fica muito se perturbando no Novo Testamento, ele não é muito encontrado no Velho Testamento. Tá? A outra expressão que a gente extrai do Velho Testamento, que é importante, que tem a ver com também a relação neotestamentária, né, é sobre a alma. Tá? A alma, como é que a gente pode dizer? A alma tem a origem na palavra hebraica nepes, ou nefes. Nefes. Não sei se é essa exatamente a pronúncia, mas parece que é. Tá? Então, como é que a gente vê a alma? Primeira coisa, a alma se vê como lugar de quê? Tá? Lá em Jó 33, 20, aí eu vou pegar com vocês aqui, se vocês quiserem pegar lá também, vocês podem ir lá. Jó 33, 20. Se a gente chegar primeiro lá, pode ler. Tá? Se você chegar primeiro do que eu, leia lá. É mais que a minha letra tem letra pequena. Jó 33, 20 diz assim: de modo que a sua vida abomina o pão e sua alma a comida apetecível, certo? E sua nefesh, tá? A comida apetecível. Olha só, tá? Versículo 19 diz: também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos. Está falando de quê? Olha só o corpo aqui atuando, certo? E de modo que a sua vida abomina o pão, ou seja, não tem como comer, não tem apetite, né? E a sua alma, a comida apetecível. Ele tá falando, ele está pegando esse termo alma para falar de quê? De apetites físicos. Tá? Uma outra ideia que a gente extrai, né, do Velho Testamento para a alma é a ideia das emoções. Né? E aí a gente vem numa das premissas lá dessa ideia do que é a alma, né? As emoções. Nós vemos lá também, Jó, capítulo 30, versículo 25, nós encontramos essa expressão. Diz assim: acaso não chorei sobre aquele que atravessa dias difíceis, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Né? Ele está falando de quê? De emoções. Tá? Ele está falando aqui de tristeza. Lá, no Salmo 86, versículo 4, ele usa essa expressão nefesh para traduzir como se fosse uma alegria, um gozo. Ele está falando de quê? De emoções. Bom, a terceira coisa que a gente pode extrair do conceito de nefesh, tá? A alma é o lugar da vontade, das escolhas morais. Vejam, falando de escolhas morais. Se a gente pegar Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, nós vamos encontrar esse termo sendo traduzido como alma. Tá? Deixa eu pegar aqui com você. Quem abrir, pode pegar aí primeiro. Né? Deuteronômio 6, 5. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tá? Ele está falando de escolhas, vontade, querer. Né? 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, também ele vai usar da mesma forma. Tá? Quando se usa nesse sentido, às vezes, essa palavra parece unida à palavra coração, que, como vocês sabem, coração, quando se apresenta nas Escrituras, é o centro da
vontade. Né? Todo mundo sabe disso, né? Tranquilo até aqui? Tá? Uma outra coisa que a gente diz assim, a alma é encontrada também no raciocínio, no intelecto, a capacidade de pensar, a capacidade de adquirir conhecimento. Por exemplo, lá no Salmo 139, 14, se alguém achar lá, leia para mim, tá? Por favor. Salmo 139, 14, veja lá. Graças te dou, por visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Olha só, estou falando de alma no sentido de entendimento, perceberam? Tá? De conhecimento, de chegar a conclusões racionais, lógicas. Tá? Provérbio 23, 7 também fala sobre isso, ele diz, porque como imagino a sua alma, assim ele é. Tá? Como imagina a sua alma, assim ele é. Então, num certo sentido, tá? A gente é fruto do próprio pensamento, né? Não é à toa que aquele filósofo, né, disse aquela frase, né? Penso, logo existo. Né? Entenderam? Oi. Aline. Diga, Salim. Eu queria só saber como você está informando, nos dando essa orientação sobre vários conceitos da alma. Eu gostaria de saber qual é o significado da alma, segundo Gênesis 2, 7. Quando ele diz assim... 2, 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Essa alma em que sentido? Essa alma é aquilo que vive dentro de mim. Simples assim. Eu sou o que está dentro de mim. É a alma que me move. É a alma da vida. É a alma que me direciona. É a alma que me faz ser visto, ser analisado. Né? É claro que as pessoas são visuais, né? Elas olham muito o exterior, não é verdade? Mas mesmo para você fazer análise do exterior, você utiliza-se de quê? Do seu interior. Né? Intelecto, emoções, conhecimento. Então, a alma nada mais é do que, quando ele diz ser vivente, a ideia de ser vivente é o quê? É que algo que estava inanimado passou a ser animado. Lembremos nós, vamos ser bem práticos aqui, tá? Deus diz que Deus fez do pó da terra o homem. Deus foi um artífice, certo? Quem conhece aqui Coraci, né? Vocês não conheceram, mas eu conheci o pastor Raimundo Cardoso. Primeiro pastor da primeira igreja dos irmãos aqui do Brasil. Ele era um artesão de primeira qualidade. Ele expôs os seus produtos, suas obras no exterior. Né? E ele criou uma escola. Hoje o seu nome é dado à escola aqui em Coraci, a Escola de Artes Mestre Cardoso. Né? Então ele tinha essa habilidade de formar as coisas a partir do quê? Do barro. Né? E aí, né, ele só não conseguia dar ânimo, viver, fazer as suas peças viverem. Quando eu estava na universidade, eu trabalhava no centro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e nós usávamos os espaços do Centro de Ciências Biológicas. Tá? E não era incomum, quando a gente entrava, fazendo um atalho os espaços da universidade, entrar num lugar que a gente chamava de biotério. Vocês já ouviram falar de biotério? Biotério era onde ficavam os corpos das pessoas que eram estudados pelos estudantes de medicina, lá no Centro de Ciências Biológicas. Tá? Os corpos estavam lá. Eu vi alguns. Tá? E quando eu fiz medicina legal, a gente foi lá, pegou lá e tal, enfim. Tá?
Talvez alguns de vocês já vão fazer medicina, não sei, né? Mas, e aí, em algumas conversas com aqueles doutores, né? Doutores em ciência e medicina e tudo mais, biologia, lá, né? Entra essa história, né? E eles disseram, não, a gente pode fazer um homem, pode fazer, pode constituir um homem, tipo como o Dr. Frankenstein, né? Aí pega um pedaço de um, pega um pedaço de outro, eu emendo aqui, emendo ali, e a gente, é fácil fazer um homem, né? E aí alguém pode dizer assim, e aqui reside o problema, né? Tá? Você só tem um corpo, né? E a gente que está lá, essa parte a gente sabe explicar, né? E aí vem a criação de Deus. Deus soprou e o homem recebeu uma alma vivente. Eu não quero usar a expressão espírito aqui ainda, tá? E ele passou a ser uma alma vivente. Aquele corpo que, no momento, era inanimado, passou a ser animado. E o homem, né, saiu serelepe, vou usar essa expressão aqui, né, para se mostrar ao mundo. E Deus logo deu umas atribuições para ele. E ele foi para lá e fez e cumpriu a sua tarefa. Então ele passou a ser alma vivente, certo? E se a gente lembrar bem, certo? Veja, essa alma vivente era pensante, tá? E não era ilógica, porque diz a Escritura que o Senhor chamou o homem para dar o nome aos animais, e ele tinha que nominar os animais segundo a sua estrutura, e assim foi feito, né? Nós falamos isso na aula passada, tá? Ok? Não sei se eu respondi a tua pergunta bem, Sali. Eu espero. Muito bom, obrigado. Muito bem. Então, uma outra coisa, por exemplo, então a alma a gente vê nessas facetas do ser humano, tá? A outra coisa é que a alma, essa expressão alma, também é utilizada para descrever vida. Não preciso mais explicar, porque a gente já deu essa... Agora acabamos de falar sobre isso, né? Vida, né? Aquele elemento que distingue um ser vivo dos objetos inanimados. Lembra do mestre Cardoso? Ele fazia vasos tapajônicos maravilhosos. Está lá ainda hoje, você pode ir lá e ver. Mas é inanimado. Então, a alma é o que distingue, né? Porque a alma é vida. Tá? A outra coisa que a gente pode usar, e nas escrituras vamos encontrar, por exemplo, lá em Gênesis 1:20, tá? E eu acho que foi até citado aqui já, né? A alma é utilizada para descrever, né, esse ser vivo, um ser que possui vida, que se distingue de um objeto inanimado. Tá? A alma também se usa, essa expressão nefesh, tá? Para se referir a uma pessoa na sua totalidade. Olha, de novo, primeiro foi a carne, que nas escrituras nós encontramos como uma referência para o todo do ser humano. E agora, a expressão nefesh, que é a alma, também sendo utilizado para demonstrar a totalidade do indivíduo. Tá? Gênesis 14:21, por exemplo, nós encontramos isso. Tá? Se alguém chegar primeiro lá, pode ir lá. Tá? Então, quem chegar primeiro, lê. Tá? Gênesis 14:21. Alguém chegou lá? Então, boa noite. Então, o rei de Sodoma disse a Abraão. Gênesis 14:21? É isso mesmo? Então, o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas e os bens, toma-os para ti. Esse que está aqui é Gênesis 14. Eu acho que eu fiz alguma referência equivocada aqui no meu esquema. Tá? Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, vou pegar a mesma ideia em outro texto, tá? Rapidinho, chego lá, tá? Para a gente não perder muito tempo, tá? 1 Samuel 22 fala o seguinte, tá? No versículo 22, ele diz assim: então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu naquele dia que, estando ali o Edomita,
não deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Eita. 22, eu estou com 21. Eu estou fazendo confusão aqui com os textos. Depois mas é usado para se referir à pessoa em sua totalidade. Tá? E, às vezes, esse sufixo, né, que se apresenta, por exemplo, na palavra, nefesh, tá? Ela tem uma ideia traz uma conotação extremamente pessoal. Tá? Gênesis 27 fala sobre isso, Jeremias 18, 20 também vai falar sobre isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Depois eu pego esses textos e mando para vocês, é que tanto a alma quanto o corpo, tá, se referem à totalidade também do ser humano. Certo? Nós estamos falando do quê? Daquele pano de fundo que nós iniciamos a nossa conversa, certo? Que o ser humano é um ser unitário, único. Tá? E o terceiro aspecto, a terceira palavra que nós encontramos no Velho Testamento é a palavra que é traduzida para espírito, tá? Que é ruá. Tá? Por exemplo, em Jó, capítulo 9, tá? Eu vou ver primeiro aqui, tá? Jó 9, tá? No versículo 18, ele diz assim, ele usa a palavra traduzida aqui para respiração, tá? Ok? Ele fala assim, não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Ele está falando de quê? Falando desse sentido que é usado no sentido literal, como sendo algo de sopro ou de vento. Lembram? Tá? Sopro ou de vento. E aqui a gente já vai dar uma pista de que as escrituras usam, muitas vezes, de forma intercambiável, o termo espírito e alma. Tá? Então, porque, vejam, tá? O homem soprou e Deus soprou e o homem passou a ser alma vivente. Certo? A Bíblia diz que os homens receberam de Deus o sopro do Espírito para serem inspirados, entre outra coisa. Né? Então, sopro ou vento, essa é a ideia implícita aqui para a tradução da palavra espírito, né? Ruá, tá? Então, importante que se diga isso. Deixa eu encontrar um outro texto que fala sobre essas coisas também, tá? Diz aqui, assim, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento, sopro de vida em sua boca. Tá? Ele está falando de espírito, não há espírito. Tá? Ele está falando de quê? Em Salmo 135, ele está falando de quê? Tá? Está falando dos ídolos. Tá? Os ídolos da nação são prata e ouro, tal. Tem boca e não fala, tem olhos e não ouve, não vê, tem ouvidos e não ouve, pois não há alento, não há ruá. Tá? De vida em sua boca. Não tem espírito. Tá? Portanto, o espírito aqui, se a gente for fazer uma analogia, ele se assemelha ao quê? A Deus inanimados, né? Ele se assemelha a quê? Faz uma analogia a quem? Do nosso estrutura, a alma. Tá? Não é a alma que faz que a pessoa viva? Pensem bem, prestem bem atenção, nós vamos chegar lá, tá? Segura a angústia. Tá? Então, espírito é o princípio que dá vida ao corpo. Espírito, tá? É uma palavra traduzida para algo que é o princípio que dá vida ao corpo. Tá? Nós encontramos lá em Isaías 42, versículo 5. Tá? E aí, nós encontramos também que espírito, ele se vê como o lugar de, olha só, Juízes 8:3. Alguém pode pegar aí, por favor? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb, que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vos fizestes. É isso que está aqui em Juízes 8:3.
Deixa 3 ou achar aqui. 13? Só um instante. Eu estou com esses textos meio Eu estou em bagunçados Juízes aqui. 8:3. É isso. É esse que eu tenho aqui no Pois meu é. texto. Deus entregou na Ele nossa está mão falando o quê? os Tá? príncipes de Midian, Oreb e Sim. Zeeb. Que, pois, podia eu fazer em comparação ao que vós fizestes? Ele Então, está a falando sua aqui. ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. Exatamente. Ele está falando de quê? Tá? Olha lá, a sua ira. Essa palavra ira aqui é a mesma palavra usada para traduzir espírito. Uá. Né? Ele está falando de emoções. Tá? Falando de emoções. Certo? Se você pegar lá, por exemplo, Jó 7, versículo 11, diz assim: por isso não reprimirei a boca, falarei da angústia do meu espírito. Ele está falando do quê? Tá? A mesma coisa, ele está falando de emoções. E há aqui um paralelismo com o termo alma. Né? Olha só, é a mesma coisa que a gente viu lá mais cedo em outros textos lá atrás. Certo? Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Certo? Falarei na angústia do meu espírito. Queixar-me-ei na amargura da minha alma. Ele está falando, isso aqui é um texto paralelo, né? Chama de paralelismo. Certo? Ele usa a primeira expressão e depois vem a mesma, confirmando a primeira. Tá? E assim vai. Tá? Um outro aspecto que a gente pode ver sobre essa expressão ruá tem a ver com as vontades, tá? As escolhas morais do ser humano. Tá? Salmo 51, 12, você vai encontrar isso. Salmo 51, para quem se lembra, é o salmo da confissão de Davi. Tá? Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele está falando de escolhas. Tá? Escolhas moralmente aceitáveis diante de Deus e dos homens. Certo? Mais uma vez, ele faz um paralelismo aqui. Tá? Observe, qual é o paralelismo? Com a expressão coração. Tá? Observe, vou ler de novo. Tá? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Isso aqui aparece, fala das escolhas morais, mas em Isaías 57:15 ele fala sobre isso também. Tá? Vamos dar uma olhada rapidinho, tá? Porque eu não quero mais me delongar aqui, porque senão vocês vão ficar entediados com essa aula. Né? Tá? Isaías 57:15 diz assim. Tá? Isso eu nem cheguei nos termos do Novo Testamento. Tá? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha só, tá? Aqui um paralelismo com a palavra coração, que é o centro da vontade, novamente apresentando aqui, certo? Assim como vocês viram um paralelismo em relação à vontade e coração lá atrás em relação à alma, aqui aparece em relação à expressão traduzida como espírito, tá? E também, mais uma coisa, certo? Ele associa o termo ruá a raciocínio, pensamento e conhecimento. Tá? Vamos encontrar em 1 Crônicas 28:12, Isaías 29:24, entre outras coisas. Gente, só aqui a gente já podia dizer muita coisa sobre essas questões. Certo? Eu não quero entrar e dizer tricotômico, dicotômico necessariamente. Tá? Essa é uma discussão que está em curso. Tá? Mas, claro, existem outras palavras para mostrar alguns aspectos do ser humano, como coração, é um termo hebraico que é levab, tá? E que fala sobre o órgão físico propriamente dito, certo? Mas que é muito comum no Velho Testamento, essa expressão relacionada ao órgão físico, mas também se fala o coração como sendo a referência do homem interior. O que nós falamos sobre o homem interior?
lá atrás, hoje ainda. O que é o homem interior? A alma. A alma. E se a alma tem o centro da vontade, nós poderíamos dizer, com muito cuidado eu quero dizer isso aqui, certo? Que nós estamos associando isso também ao espírito. Entenderam? Tá? Então, o coração aparece na palavra de Deus sendo utilizado como a palavra, né, levar ou led, tá? Para as emoções, para evidenciar emoções, evidenciar as vontades, mais uma vez, as escolhas morais, o raciocínio, o pensamento, o conhecimento. Vejam, há muita coisa misturada aqui. Tá? Para a gente entender. Certo? E aí, eu gosto de descansar, uma vez que a gente não tem muitas coisas bem aclaradas nesse contexto, apesar das grandes discussões que nós temos tido, né, que nós, de fato, tendemos e aceitamos, sim, a doutrina ou o ensino de que o homem tem uma natureza tricotômica. Né? Ok? Mas, assim, resumindo essa questão do Antigo Testamento, o que nós vamos encontrar? Tá? Poderíamos dizer que a carne, certo? Ela significa homem interior mais emoção. A alma significa homem interior, emoção, vontade e razão. O espírito, a mesma coisa. E o coração, a mesma coisa. Perceberam? Utilizando os termos, as terminologias veterotestamentárias, certo? Ou seja, do Velho Testamento, nós vamos encontrar esse resuminho, certo? O corpo se refere tanto ao homem interior quanto à sua emoção. Tá? A alma se refere ao homem interior, às suas emoções, à vontade e à razão. Assim também como o espírito e o coração. Então a gente já começa a entender um pouco mais o que é essa parte imaterial do ser humano. Entenderam? Tá? Então, se a gente pegar isso aí, nós podemos obter, a gente pode dizer que a gente nunca pode obter um entendimento claro desse mistério, num certo sentido, que é o ser humano, do ponto de vista da sua estrutura. Tá? Se nós simplesmente separarmos esses elementos, esses componentes dele. Entenderam? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer exatamente fazer esse destrinchar, dissecar, como se a gente fosse fazer uma como é que é quando tem o crime, como é que faz lá do cadáver? Uma autópsia. Uma autópsia ou uma necropsia, né, do cadáver. Às vezes a gente quer entrar nessa seara, né, tentando fazer essa dissecação, certo? Da natureza, da essência do ser humano, certo? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, certo? Na Bíblia, no fundo, o resumo é que o homem é visto como um todo. O homem é visto como um todo, certo? E é interessante isso. Por quê? Porque essa ideia do homem dividido, estritamente falando, certo? É uma ideia platônica. Né? Platão tinha essa ideia. Tá? E, obviamente, não é o conceito que apresenta a revelação bíblica. Entendeu? E a gente vai entender lá, chegar lá no Novo Testamento, a gente vai entender que os gregos, por exemplo, eles não estavam nem aí para a carne. Esse corpo, eu posso fazer o que eu quiser. E a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque Deus olha o homem por inteiro. Tá? Ele se comunica com o homem pelo seu todo. Certo? E aí vamos pegar só rapidamente as terminologias do Novo Testamento para a gente poder chegar a tentar responder as perguntas que a Cacau levantou e algumas outras dúvidas aí. Certo? Por exemplo, o termo traduzido no Novo Testamento para carne, tá? Carne, tem alguns termos, na verdade.
Pelo menos 2 termos são utilizados para traduzir carne no Novo Testamento. Tá? O primeiro é soma. Tá? Eu tenho uma mensagem sobre que usa essa nomenclatura para falar sobre o domínio próprio. Certo? Quem sabe um dia a gente vai aí lá na Nova União, então em outros lugares aí, falar sobre essa questão dessa manifestação do fruto do Espírito chamado domínio próprio, onde essa ideia de carne, soma, carne, sarx, que é outro termo grego para falar de carne, elas estão presentes. Tá? Então, no Novo Testamento, nós vamos encontrar esse termo soma, que é traduzido por corpo, certo? Mas fazendo referências diversas. Por exemplo, tá? Quando faz referência a cadáveres, tá? É aquele corpo que a gente leva lá para o cemitério. Tá? Então, na Bíblia nós encontramos, lá em Mateus 27, por exemplo, fala sobre isso. Né? Lucas, capítulo 17, fala sobre isso, sobre o corpo que está inerte, morto. Tá? É soma. Tá? Mas também, em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, ele fala de corpo vivo. Né? Isso que vocês estão vendo aqui, que nós estamos vendo aí com vocês, nós estamos vendo aí. Né? Porque vocês não estão mortos, vocês estão vivos. Então, eu vou chamar isso o corpo. Né? Tá? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30, fala sobre isso. Tá? Também nós vamos encontrar essa expressão corpo em contraste com o espírito. Falamos há pouco sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34, ele fala sobre isso. Tá? Eu vou abrir para ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Tá? 1 Coríntios 7, 34, diz assim... E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva quanto... É isso mesmo. Tá? Cuida das coisas do Senhor para ser santa. Assim no corpo como no espírito. Tá? A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e em agradar o marido. Tá? Ele está falando do quê? Fazendo uma comparação, uma analogia na relação com o casamento e o cuidado, certo? Nas questões que envolvem uma ocupação, certo? Porque ele faz uma relação aqui, certo? Com entre o corpo e o espírito, como se fizesse aqui um contraste entre essas duas coisas. Tá? Então, é como se tivesse uma espécie de disputa aí. Tá? Ok? E também ele usa essa expressão soma para traduzir, por exemplo, o corpo em contraste com a alma. Tá? Eu já falei que usa o corpo em contraste com o espírito e o corpo em contraste com a alma. Certo? Mateus capítulo 6, versículo 25, por exemplo. E também, soma é utilizado para falar da totalidade da pessoa. Veja, não há muita divergência daquilo que a gente viu no Velho Testamento. Tá? Enquanto lá a gente usava o hebraico, aqui nós estamos usando o grego. Tá? Em nos evangelhos, nós usamos o aramaico, que foi a língua escrita, os evangelhos sinóticos, por exemplo. Tá? Ok? Muito bem. E aqui é importante que a gente fale algumas coisas sobre, talvez você já até tenha ouvido do Willis esse comentário, né? Diferentemente daquilo que pensavam os filósofos gregos, por exemplo, o Novo Testamento, obviamente, não apresenta o corpo como a origem do pecado, tá? Mas como um instrumento neutro. Tá? A filosofia grega primitiva, por exemplo, considerava que o corpo era diferente da alma e que não tinha nenhum valor separado dela. Ou seja, separado da alma, acabou. Tá? Há uma certa dose de verdade aqui. Né? Frequentemente era considerado que a existência física era como uma aflição estranha à alma, né? Como uma prisão, um destino havia ordenado para a humanidade, por exemplo. Tá? Então, tem gente considera, né? Alguém até comenta isso, né? Ele foi fadado a viver nesse corpo. Tá? Por exemplo, um deficiente. Né? Por favor, com muito cuidado eu estou falando isso aqui, tá?
alguns podem dizer, está escravizado a isso, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Né? É uma ideia bem grega, esse conceito. Tá? Mas, na filosofia grega mais recente, ou moderna, certo? A alma era vista como livre, em contraste com os desejos do corpo. Tá? Então, ao morrer, a alma saía do corpo e alcançava a verdadeira liberdade. Era essa a ideia dos filósofos gregos mais modernos. Né? E o corpo era a alma, era a parte inferior que corrompia a alma. Olha só. Entenderam? Então, talvez agora a gente pode entender porque em Atenas elas escarneceram quando Paulo falou da ressurreição. Lembram? Quando Paulo falou da ressurreição, mais ou menos assim, não quero ouvir, isso aí é bobagem. Lembra lá quando ele estava em Atenas? Então, por quê? Porque era esse o entendimento dos gregos, né, sobre a relação corpo e alma. Então, fala de ressurreição, peraí, vai voltar aquilo que eu já me libertei, né? Então, isso aí era uma coisa meio que sem sentido para eles. Tá? Então, essa ideia de soma, tá? Lembremos, né? Não é só essa carne. Tá? Tem outros aspectos também que a gente entende das Escrituras sobre o significado disso. Outra palavra para carne no Novo Testamento é a palavra sarx, tá? Que também é traduzido por carne como uma substância do corpo, essa carne. Tá? Mas também como equivalente ao corpo inteiro. Vejam só. Tá? Mas, sarx também, lá em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, é como o homem na sua totalidade, incluindo os aspectos interiores, ou os aspectos emocionais do ser humano. Tá? Mas também, sarx é traduzida por carne para enfatizar o finito que é o homem. O homem finito. Tá? E também no próprio fato da fragilidade, tá, de ser um ser criado. Não vamos esquecer disso. Tá? E também sarx é traduzida por carne para fazer uma relação de parentesco, tá? Seja por descendência física ou também por matrimônio, como a gente encontra lá em Romanos, capítulo 1, tá? Versículo 3 e o capítulo 9, versículo 5. Tá? Então, em Romanos 7, se vocês me permitirem dizer, Paulo te utiliza esse termo sarx como um uso especial, né? Ele usa para descrever o homem na sua totalidade a partir de Deus. Né? Então, a atitude autodependente do homem, que mostra a sua confiança em si mesmo, por exemplo, é demonstrado lá, Romanos capítulo 7. Tá? E também a nossa natureza humana egocêntrica, tá? E tudo que pertence a ela também é demonstrado lá em Romanos capítulo 7. Tem uma lida lá, você vai ver essas coisas. Né? Bem, qual é o termo que se usa para traduzir alma no Novo Testamento? Tá? Então, a alma é a palavra psyche, ou psique para alguns. Tá? A alma é usada como vida. Mais uma vez, mesmo significado da palavra lá, nefesh, tá? Como vida, tá? Cuja perda é a morte. Ou seja, tá? A perda da alma é a morte. Entenderam? Ou a perda da vida é a morte. Se alma é vida, entenderam? Tá? Então a gente faz essa analogia. Tá? A alma do homem também é apresentada, certo? Com essa tradução, utilizando a palavra psique, tá? É diferenciada do corpo e existindo de forma separada ou capaz de existir de forma separada do corpo. Tá? Aí a gente vê lá, Mateus 10, 28, que é o texto clássico, o Ricardo, diz aí, Ricardo, tá? Sabe de cor? Tá? Qual é o texto, Mateus? 10, 28. 10, 28. Sabe de cor? Não temam aqueles que matam
né, o corpo, mas não matam a alma. É isso que ele diz lá. Vocês têm que temer aquele que pode fazer tanto a alma quanto o corpo perecer no inferno. Tá? Então, essa é uma ideia de que a alma do homem é diferenciada do corpo. Também aparece. Tá? Um outro aspecto de alma com psique, né, é a alma é um lugar de emoção, sentimento, amor, tá? Tristeza, desânimo. Está lá em Mateus 22, 37, Lucas 2, 35, Hebreus 12, 13, né? E também psique também é traduzida por alma, para designar a pessoa em sua totalidade. Mais uma vez, a mesma ideia perpassando aqui, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E, por fim, espírito, tá? Que é pneuma, do grego. Tá? O termo espírito pode ser traduzido como vento ou sopro. Lembra? Já vimos isso, né? No texto lá de do hebraico. Tá? Vento, lá em João, capítulo 8. Tá? Nós vemos também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Né? Nós também podemos ver pneuma, traduzida como espírito, como a sede da vida. Tá? Ou que faz o homem ser um ser vivente. Opa! Será que a gente já viu essa ideia lá atrás? Já vimos, né? Já. Não é verdade? Então, a gente pode dizer que espírito é um lugar de emoção, sentimento. Marcos 8, 12, João 11, 33, Atos 17, 16. Também, pneuma tem a ver com a vontade, com as escolhas morais. Nós já vimos isso. Tá? E também com raciocínio, pensamento e conhecimento. Marcos 2, 8, 1 Coríntios 2, 14, 2, 11, melhor dizendo, enfim. E, por fim, o espírito do homem, ele está separado do corpo depois da morte. A gente viu isso. Tá? 1 Coríntios 5, 5 e Hebreus 12, 23. Tá? Então, algumas observações, rapidamente, para a gente ir para a parte mais crucial da nossa conversa de hoje. Tá? Carne e espírito não se usam para descrever partes contrárias do homem. Uma é contrária ao outro, necessariamente. Tá? Senão para apontar um contraste entre a natureza pecaminosa humana e o Espírito de Deus. Aqui, nos termos neotestamentários. Tá? Então, se a gente for pensar assim, então, certo? A carne e o espírito são contrários, é verdade. Certo? No pensamento grego, como disse, ele representa o tangível e o intangível. O baixo, que é vil, certo? E o alto, que é sublime. Certo? Eu quero falar para vocês, certo? A ideia do que esses gregos que outrora discutiam sobre isso. Um grego, ele propôs um chamado mito de Fedro. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Que ele fala sobre essa relação, essa dualidade, né? Essa dificuldade do homem que quer ser elevado e, ao mesmo tempo, de alguma forma, ele é puxado para baixo, como se fosse dentro dessa ideia que está para baixo é aquela questão que é vil, e para cima é elevado aquela questão que é sublime. Né? Ok? Então, Paulo estabelece o contraste entre o ser humano que busca uma vida ímpia e o homem como um filho de Deus, tá? Que procura ter comunhão com ele. Paulo fala sobre isso no seu conflito pessoal, lá em Romanos. Quando ele diz, olha, eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. Pois um poeta romano chamado Ovídio, século IV a.C., provavelmente, certo? Ele já escrevia isso. Ele disse, eu vejo as coisas melhores, mas eu faço as piores. Tá? Ele já dizia isso. Tá? Então, a ideia aqui, na verdade,
que o contraste entre carne e o espírito não é um contraste entre a matéria e o espírito. Tá? É um contraste entre a natureza humana possuída pelo pecado e o próprio Espírito de Deus. Tá? Então, o espírito, e aqui espírito com letra maiúscula, tá? Implica em vida divina e o poder manifestado aos homens. Tá? A carne implica em fraqueza do homem, que tem prazer no mal, e isso lhe separa de Deus, tá? E o leva à morte. Ok? Então, o espírito, com E maiúsculo, tá? Se manifesta ao homem em vida divina e poder. E a carne é a fraqueza e a fragilidade do homem que se ocupa com o mal, e isso o separa de Deus, levando-o à morte. Tá? E aí, nós poderíamos ver outros termos aí para poder fechar. Então, resumindo, certo? No Novo Testamento nós vamos encontrar o quê? As expressões são semelhantes. Né? O corpo, ou o soma, né? Como o homem interior. Certo? A carne como representando o homem interior, mas também a sua totalidade. Certo? E a alma, o homem interior, a emoção, a vontade, a razão, assim também como o espírito. E, se a gente fosse avançar um pouco mais, nós iremos encontrar essas mesmas características na mente, extraído dos textos bíblicos, obviamente. Né? Então, o Novo Testamento prolonga as ideias que se encontram no Antigo Testamento. Não vamos negar isso. Tá? Paulo desenvolve, então, o conceito de carne, tá? Importante aspear aqui, certo? Como um homem em sua totalidade, à parte de Deus. Tá? À parte de Deus. Tá? O Novo Testamento, então, estabelece claramente que na morte a parte imaterial se separa da parte material até a ressurreição do corpo. Tá? Então, portanto, Deus criou o homem como uma unidade essencial entre corpo e alma, entre os aspectos materiais e imateriais do homem. Certo? Texto do Dr. Plaster, teólogo da Igreja dos Irmãos. Tá? Cada ação que executamos nesta vida é um ato de nossa pessoa em sua totalidade, que de alguma medida envolve a todos os aspectos da natureza humana. Tá? O homem, como uma unidade, sua condição espiritual não pode ser tratado independentemente das suas condições físicas. O homem é um ser complexo, não vamos negar isso. E é necessário, então, prestar atenção, né, aos diferentes aspectos da natureza do homem e respeitá-los. Tá? Porém, a queda, não esqueçamos, afetou o homem na sua totalidade. Tá? Então, podemos dizer assim, não é nenhuma exclusividade, né, a sede do bem ou do mal, né, a questão do ser humano. Né? E aí vem, certo? Aquela questão que vocês levantaram. Certo? Mas, espera aí, esse aspecto imaterial, ele envolve duas realidades ou três? Ele envolve duas realidades ou é uma só que se utiliza das mesmas terminologias? Tá? Então, o Dr. Plaster ele usa a seguinte expressão para clarificar esse ponto. Ele diz: dicotomia, o homem é. Tricotomia, o homem está. É interessante essa abordagem dele. Tá? E aí ele vai discutir os argumentos a favor tanto da dicotomia quanto da tricotomia. Certo? Então, o primeiro grande argumento que é utilizado para aqueles que defendem a doutrina de que o homem é constituído de alma, de um aspecto imaterial, melhor dizendo, tá? Usar que alma e espírito são termos que são utilizados nas escrituras como sinônimos, que se refere ao aspecto imaterial do homem. Tá? Então, ele diz que são termos de caráter funcional. Os que defendem essa corrente diz que são termos de caráter funcional. Tá? A alma é uma designação apropriada para o aspecto imaterial do homem, quando este é considerado na esfera natural ou material. Enquanto espírito é uma
designação apropriada para o aspecto imaterial quando se considera a sua esfera espiritual ou imaterial. Esses são os defensores da dicotomia. Tá? Então, qualquer das duas palavras, segundo essa corrente, tá, pode se referir à totalidade do aspecto imaterial do homem. Tá? Então, resumindo a ideia aqui, né, é que, segundo essa corrente, as escrituras parecem implicar que o homem consta de dois elementos básicos, quer dizer, alma e espírito, que é a mesma coisa, né, e o corpo. Tá? É isso que diz a dicotomia. Tá? Então, é importante que a gente lembre disso. Tá? Há muitos argumentos a favor de dicotomismo. Isso é verdade. Né? Tá? E esses argumentos são, em essência, argumentos contra a concepção tricotômica. Ou seja, é o argumento atacando a outra posição. Tá? Então, que tipo de argumento? Por exemplo, a mesma pessoa pode ser rotulada com muitas etiquetas. Por exemplo, alma, espírito, coração, mente, vontade estranha. A gente viu que isso é possível. Tá? O fato que haja uma série de definições, ou seja, enumerações em separado dessas naturezas, não implica necessariamente que essas partes sejam separadas, segundo os que defendem essa corrente. Tá? Então, porque se fosse assim, por exemplo, Marcos capítulo 2, versículo 30, que ele fala de coração, alma, mente e força, né, a gente não teria uma relação dicotômica, nem tricotômica, seria tetracômica, se é que pode existir essa palavra, né? Porque ele enfatiza 4 aspectos da natureza humana aqui, em Marcos 12, 30, entenderam? Tá? Então, se a gente fosse assumir as contagens, nós não iríamos chegar só em 2, 3, nós teríamos 4, ou até, como diz o Dr. Plaster aqui, há uma hexacotomia, ou seja, um corpo em 6 partes, quando ele fala lá, por exemplo, de corpo, alma, espírito, coração, mente, força, etc. Tá? Então, independentemente do que a gente pode pensar, é bom lembrar, né, que o uso bíblico desses termos antropológicos não dá lugar que entendamos que tem um propósito de designar necessariamente partes separadas da essência imaterial do homem. Tá? São usados para dar uma perspectiva do imaterial e não para qualificar, tá, as partes diferentes do imaterial. Esse é um ponto importante para a gente poder pensar. Tá? Agora, tem também aqueles que defendem a tricotomia. Né? Quais são as passagens mais comumente usadas para defendê-las? Né? 1 Tessalonicenses 5:23, que vocês devem ter, o William deve ter lido com vocês, né? Tá? Sabe qual é a passagem? 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá. Que fala que a palavra de Deus é eficaz para discernir. Não, esse é Hebreus. Essa é Hebreus? Não, esse é Hebreus. Fica em tudo, corpo, alma e espírito. Isso, o vosso Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor, né, Jesus Cristo. Muito bem. Tá? Então, na verdade, os que defendem, assim como os dicotômicos que defendem, certo? Partem da enumeração, certo? Das partes, né? Ou seja, espírito, alma, corpo, certo? E há uma demanda para que elas sejam consideradas ou demandadas ou entendidas como sendo em separado, sendo divididas, né? No entanto, há diversos argumentos que atacam uma interpretação tricotomista rígida, né, nas palavras de Paulo aqui nesse texto, por exemplo. Certo? Então, é importante. Tá? Paulo está preocupado com o que aqui? Versículo 23. Ele está preocupado com santificação, mas ele está preocupado em que nível de santificação? Completa. Completa. Obrigado, meu irmão. Certo?
Ele está falando, ele está preocupado com a preservação do homem na sua totalidade. Lá em Romanos ele havia falado, né, os defensores da graça sobre graça, ou da graça abundante, né? Então a gente pode pecar para que a graça seja mais abundante, né? O que é que Paulo diz? De modo nenhum. E mais na frente, você não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Paulo está dando uma ideia clara para nós que o nosso corpo ele tem tanto valor quanto a alma. Porque através do corpo, nós santificamos. É assim que a palavra de Deus fala. Então, Paulo está preocupado com o quê? Com o homem por inteiro. Né? Então, não seria estranho se ele pegasse e usasse terminologias para reforçar uma ideia que ele estava dizendo até então. Corpo, alma, espírito. Né? Então, vejam, são argumentações, contra-argumentações à ideia tricotômica que Plaster traz na sua teologia sistemática. Tá? Então, tão importante é essa santificação para Paulo que ele repete essa oração em outra forma. Ele ora, por exemplo, para que o homem, na sua totalidade, possa ser preservado inteiramente, sem mancha. Ele está falando do ser completo, que é o objeto da nossa reflexão nessa noite aqui. Tá? Tem uma outra coisa importante que a gente precisa lembrar. Tem coisas que Deus revelou de forma muito clara sobre a fé e sobre a sua palavra. Tem coisas que ele não revelou para nós. Tá? Então, há alguns que veem na referência ao espírito, à alma e ao corpo como uma indicação que o homem é um ser tricotômico. Mas será que é mesmo? Paulo não está dando uma descrição da natureza da construção humana, mas ele está orando para uma total dedicação daquela pessoa. Tá? Então, ele usa essa maneira para insistir, tá? Em qual é o quanto que aquela pessoa está envolvida na sua totalidade em relação a Deus, em relação à santidade. E não somente uma parte ou outra parte. Eu ouvi um pouco da discussão de vocês na aula do Willer, né? E aí tinha algumas perguntas que envolviam isso. Né? Em outros aspectos, até por conta da questão de ser dicotômico ou tricotômico, os dicotomistas, eles nos acusam de que, então, mas o que peca? É o espírito ou a alma? Entendendo? Isso é muito complicado, né? Então, ele conclui dizendo, e todo o vosso ser, corpo e alma e espírito, seja guardado irrepreensível. Esta é outra maneira de expressar o desejo de que eles fossem completamente santificados. E arriscado tentar construir uma doutrina tripartita, ou tripartite da natureza humana, com base na justa posição desses três substantivos. Tá? Os três juntos dão ênfase adicional ao completo, que é a satisfação, ou a santificação que o escritor, no caso Paulo, faz. Tá? Então, é importante. O outro texto é o de Hebreus, capítulo 4, que foi citado pela Nila, tá? Que fala da divisão entre alma, espírito, juntas e medulas, e tal, e tal, e tal. É isso? Tá? E aí, o Dr. Pacho também traz algumas considerações de algumas ressalvas sobre isso. Né? E ele fala que, na verdade, Paulo se esforça para demonstrar que a palavra de Deus é tão eficaz que poderia separar o inseparável. Portanto, ele assume uma postura aqui de que alma e espírito são a mesma coisa. É óbvio que há controvérsias. Entenderam? Então, é importante que a gente traga para isso, para a gente poder entender. Certo? Se o homem é um homem, como nós defendemos, certo? Corpo, alma e espírito, então a gente pode entender que a alma é parte material do homem, que é o centro das emoções, intelecto. Tá? Mas a gente já viu também, certo? O espírito do homem seria a parte mais elevada, que nos dá a capacidade de se comunicar com Deus e tudo mais. Né? Então, é óbvio que todos os homens têm um espírito, mas
ele é diferente da alma? Essas são as perguntas que a gente tem que buscar para responder com mais clareza a isso. Por quê? Porque tem implicações escatológicas sobre isso. E na morte? Como é que é? Eu vi que você estava dizendo, o espírito volta a Deus, mas volta para quê? O que é que o Deus vai fazer com o espírito? Se a alma ele vai condenar, ele vai jogar lá onde, não sei aonde, certo? Ou, o que é que ele vai fazer com o espírito? Afinal de contas, não é um ser que está ali, não é uma entidade vivente? Ou o espírito morre? Só estou trazendo essas questões para a gente pensar um pouco. Antes de simplesmente dizer eu sou isso, eu sou aquilo. É óbvio que há uma relação, sim. A gente pode defender que o homem é tricotômico porque espírito e alma poderiam ser distintos? Até poderiam. Mas a gente viu que os termos utilizados eles são mais intercambiáveis do que simplesmente eles são distintos. Agora, como eu disse, dentro da própria nosso arcabouço teológico, a gente vai encontrar gente que defende um e outro. Em linhas gerais, a igreja defende o ser humano como ser tricotômico. Né? Agora, as pessoas que defendem essa ideia, né, a gente não chegou a uma defesa muito precisa sobre as implicações de ser tricotômico. Eu, pessoalmente, aí eu vou falar minha posição pessoal. Eu entendo que é mais fácil entender que há intercâmbio de utilidades de palavras, certo? Nós vimos, inclusive, que há intercâmbio entre expressões que são traduzidas por corpo e com o mesmo sentido de traduzidas por alma ou espírito. Né? E aí eu quero crer que Deus criou, sim, uma parte imaterial do homem, certo? Que é que vai, num certo sentido, prestar contas a Deus do que ele fez aqui, usando esse homem que se move no mundo. Entenderam? Tá? Então, se vocês me perguntaram, eu fui sincero com vocês. Tá? Ok? É óbvio que o que eu estou dizendo aqui carece ainda de muito estudo. Eu mesmo preciso dar muito mais sobre isso. Porque tem respostas que eu não vou dar para vocês. Eu não vou conseguir dar. Por exemplo, como essa que eu falei. Certo? Se o homem é corpo, alma e espírito. Certo? E o corpo vai se reunir com a alma. Certo? E o espírito. Né? Mas e aquele que não? O que vai acontecer? Se vai voltar para Deus, aquele espírito do incrédulo, certo? O que ele vai fazer com ele? Né? Então a gente tem que ter muita atenção para o que... Uma outra coisa importante daquele texto lá, o Espírito volte a Deus que o deu, certo? É lembrar que quem escreveu aquilo foi Salomão. Ele está falando de uma perspectiva humana em face das suas experiências, daquilo que ele via, né, no cotidiano do ser humano, da vida das pessoas com quem ele interagia. Né? Se você for pegar lá, desde o início até o final, você vai ver que essa é a impressão que ele traz. Tá? Então, não sei se eu respondi tudo, claro, eu não respondi, obviamente, muita coisa, certo? Tá? E tem coisas que eu, como eu disse, eu não vou conseguir responder, mas pode perguntar, eu estou anotando todas as perguntas aqui. Tá aberto. Cacau. Você que instigou essa conversa? Não, eu gostei dessa... a gente sempre pensa nesse versículo, nesse último versículo que você mencionou, que a Nila falou também, né? Que a palavra de Deus ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, né? Então a gente vê aí que a questão da alma e espírito, era mais sobre isso, a questão da alma e espírito, que os dois é praticamente a mesma coisa, né? A vontade. Então, eu estava meditando essa semana sobre esse versículo, né? Que a palavra de Deus, ela difere daquela alma que crê em Deus, né? Aquilo que a gente não vê. Às vezes a gente
acredita que o irmão, aquela pessoa ali é uma pessoa boa, mas a gente não sabe o interior de cada pessoa, né? A alma, a gente não vê, só mesmo Deus que difere, a palavra de Deus, né? Então, a gente olhando para a palavra, ela difere cada um, né? O interior, aquilo que a gente não pode ver, né? Que a gente não pode fazer acepção de pessoa quando a gente encontrar uma pessoa para a gente falar do evangelho em todo momento oportuno, né? Mas o interior só quem sabe é Deus. Ele difere. O seu evangelho, ele é capaz, né, de separar. E a gente vê que a gente é cego, né? O homem, ele é aquilo que Deus fez. Nós somos, nós não podemos. Deus foi tão maravilhoso conosco, olhando para a graça de Deus, que a gente não tem como sobreviver sem a sua misericórdia, né? Então, ele difere isso através da sua palavra, né? E a gente louva a Deus diariamente por isso, pelo seu entendimento, pela sua graça na nossa vida, né? Eu estava meditando nesse versículo, que a palavra de Deus é mais cortante que uma palavra de 2 gumes, né? Sobre isso. Ela tem o poder de esquadrinhar as intenções do ser humano na sua maior profundeza ou profundidade. É nesse sentido que a palavra é trazida, né? E aí, ao que parece, eu digo bem isso aí, porque, claro, a gente precisa estudar mais sobre isso, né? Ao que parece, Paulo está usando essas expressões para dar essa ênfase do poder da palavra, né? E não é à toa que eu conheço pessoas que dizem, né, não, eu abri a Bíblia e eu tive que parar, né? Ou seja, eu me recusei a ler a Bíblia, porque a Bíblia desnuda a pessoa. Sim. Né? Ela coloca o ser humano nu diante de Deus. Isso é real. Então é nesse sentido que Paulo, que o autor de Hebreus, né, ele traz essa ênfase lá no versículo 12 do capítulo 4. Né? É 4:12 ou 12:4? Já nem sei direito. É 12:4. 4:12. 4:12. Não, 4:12, desculpa. Então, gente, como eu disse para vocês, esse é um assunto que nós mesmos, muitas vezes, nós estamos discutindo sobre isso. Tá? E é algo que, como eu disse, apesar... Por que nós usamos o tricotomismo? Certo? Nós somos, vamos dizer assim, nós usamos, defendemos o dispensacionalismo, e o dispensacionalismo ele usa muito da literalidade nas interpretações das Escrituras. Certo? E eu penso que a gente também se utiliza para dar ênfase em alguns aspectos de algumas doutrinas que a gente tem. Né? Talvez essa seja uma delas. Tá? Mas essa é uma questão que a gente tem conversado e com pastores e com líderes, teólogos da Igreja dos Irmãos também sobre isso, né? Para clarificar melhor essa posição de uma forma que a gente possa responder com mais propriedade, se é que vamos continuar defendendo essa posição. Tá? Detalhe, gente, com muito respeito aqui, isso não vai fazer nenhuma implicação com a eternidade para alguém que é de Cristo. Lembram? Quando Paulo fala sobre o Espírito, que testifica com o nosso Espírito, ele está falando do Espírito Santo. E mais, quando ele fala da luta, né, que há dentro do crente, ele está falando de uma luta espiritual, no sentido de que o Espírito Santo nos, vamos dizer assim, ele nos incomoda, no certo sentido, para o bem. Ao ponto de que nós ficamos o quê? Como dizer assim, desconfortáveis com essa inclinação que a carne chamada sarx, que é a inclinação aos desejos, aos apetites da própria natureza carnal, né, nos impõe. Tá? E aí, né, eu fico assim, pensando, né, sobre essa questão de ideia. Se for tricotômico, então, peraí, tem uma parte que não é afetada por isso. Mas, na verdade, o ser humano por um todo, aí voltamos à questão da totalidade, o ser humano como um todo ele é afetado. Quando a luta, ela vem, certo? O Espírito que habita em nós, que veja, o Espírito que habita em nós é o Espírito que nos foi dado
certo? Tanto o espírito, se for espírito, alma, vamos dizer assim, quanto o espírito de Cristo que nós habita, ou seja, o próprio Espírito Santo. Né? Então, ali dentro tem, né, dois elementos imateriais, certo? Que, num certo sentido, certo? Estão se debatendo. Lembram? A alma, né, ela é o centro da vontade, certo? O espírito também. Se a gente for pegar essa ideia tricotômica. Certo? Mas esse que imaterial, que nós já vimos com as palavras que foram traduzidas aqui, mostra que essa parte imaterial que é inerente ao ser humano em face da criação, né, ela entra em conflito com o imaterial que nos foi outorgado, no caso, o Espírito Santo. Certo? E isso tem um reflexo aonde? Na nossa vida. Nesse nosso corpo que se apresenta aqui. Entendeu? Tá? No corpo, através da mente, através desses conflitos, a gente, tá? E Davi mostra isso lá no Salmo 51. Tá? Enquanto calei meu pecado, o que aconteceu? Obedecer os meus ossos. Ele adoeceu. Adoeceu. Ele ficou doente. Por quê? Né? Davi foi um dos poucos privilegiados que teve o Espírito de Deus sobre ele. Né? Mas esse conflito gerou uma dificuldade física séria na vida dele. Né? E não é diferente conosco hoje. Ei, Valdo. Oi. Essa aula trouxe reflexão para a gente, né? Porque a gente estava sempre acostumada com a ideia da tricotomia, né? E os seus significados muito parecidos, né? Como você falou aí, eles exercem um intercâmbio entre eles. E para mim, pessoalmente, agora, nas minhas leituras bíblicas, eu vou estar sempre olhando esses significados aí que você explanou para a gente, né? E ver realmente no texto bíblico a que se refere, né? Levando em consideração o contexto, a palavra, a terminologia, quer dizer, também vai servir para nós nesse sentido também, de não ficar só presa àquela ideia da tricotomia, né, mas levar em consideração esse aspecto assim muito semelhante, mas ao mesmo tempo diferente, né, e uma coisa bonita também que eu pude detectar é que há uma movimentação dentro de nós, espiritual, material, né, e isso para mim agora tem mostrado como o Senhor fez a gente, que a gente nem se dá valor às vezes, né, de ver assim uma coisa tão esplendorosa que nós nem conseguimos definir, mas extraordinária dentro de cada ser humano. Isso nos leva assim, meu Senhor, né, que diversidade, que alegria, e infelizmente o ser humano que não conhece isso, não chega a essa conclusão, vive uma vida assim mesmo, né, não sabe assim do valor do que ele tem dentro dele, do que existe dentro dele, né. Aí essa parte aí é muito triste, mas eu gostei muito da aula de hoje nesse sentido, assim, que está sabendo, ampliou aqui a minha mente, porque eu estava muito presa a essa parte, assim, né, toda vez que eu lia, só defendendo a tricotomia, né, não levando em consideração que podia ser também a dicotomia e a semelhança entre a alma e o espírito, né, então, valeu muito, André. E olha, uma contribuição do irmão Edson, tá? Sobre aquele texto de Gênesis capítulo 14, versículo 21, que fala, que a Anila leu, fala assim, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Ele me passou a informação preciosíssima de que esse termo pessoas, certo? Que foi traduzido por pessoas, é a mesma palavra
que se utiliza para traduzir sobre alma. Ele está falando da totalidade do ser humano, entendeu? Clarificar aí o texto que a gente ficou na dúvida na hora. Foi? Obrigado, irmão Edson. Bem, a gente vai, a partir daí, a gente vai trabalhar com o Ricardo para montar uma estrutura de tópicos para as próximas 5 aulas, para a gente poder fechar esse módulo de antropologia bíblica. Certamente a gente vai falar, né, na próxima semana, nós vamos falar sobre, deixa eu dizer aqui para vocês, aqui rapidinho, tá? Vamos falar sobre a questão da alma, a origem da alma, talvez, mais complicado ainda, né? Mas essa questão da alma é uma questão séria, tá? A gente está falando de coisas assim porque, na verdade, do ponto de vista prático, né, a gente tem que reconhecer que é um termo, é um assunto muito etéreo, podemos dizer assim, né? Nós vamos falar também, queremos falar sobre essa questão da alma, é claro, né? Existem 2 correntes muito importantes para falar sobre a questão da alma, a origem da alma, né? Que é o traducionismo e o criacionismo, tá? Para quem vai fazer o trabalho, provavelmente vocês vão encontrar essa terminologia aí, tá? A gente está com o material aqui do Dr. Plaster, tá? E esse material a gente vai, do que a gente conseguiu traduzir para o português, a gente vai mandar para vocês como referência, tá? Ok? Sobre a antropologia bíblica feita pelo Dr. Plaster. E muito do que eu estou falando, que eu falei hoje aqui, está nesse material, tá? Então, eu vou providenciar, só vou formatar ele direitinho e vou mandar para o Ricardo, e cada um vai mandar para vocês, tá bom? Tá? E eu creio que vai... Oi. Vai colocar os versículos bíblicos também? Sim, vai com tudo. Vai com tudo, tá? E talvez dar uma melhorada também na questão própria, porque ele é muito tópico, o Dr. Plaster, né? Tem outros textos, obviamente, que são mais aprofundados, mas eu não vou entrar no meio. Tem um material, mas ele é dicotômico por excelência, né? Não, na verdade, esse autor, lembra que eu falei sobre um livro chamado Criados à Imagem de Deus, Imagem e Semelhança de Deus, quando eu dei aquela a aula sobre Imago Dei, do Anthony Hockman? Pois é, eu tenho um texto dele que fala sobre essa questão, o homem tricotômico, dicotômico, e assim vai, né? Ele traz muito essa ideia de totalidade, de unidade do homem, né? Talvez valha a pena ler. Eu vou ver aqui com o Ricardo, a gente pode mandar também esse texto com uma referência bibliográfica, tá? Ok? Que mais? Alguma outra coisa, gente? Vocês querem, né? Alguma abordagem específica sobre a questão do ser humano e as escrituras? Uma outra questão que pesa muito nesse material, nesse contexto de antropologia, é a questão da morte, né? Como é que fica, né? Acho que vocês fizeram algum tipo de pergunta dessa para o Willer também na aula passada, na aula que ele deu, né? O estado intermediário, como é que é? O que é isso, né? Então a gente vai talvez fazer uma abordagem sobre isso também, né? E eu queria trabalhar um pouquinho também com vocês sobre talvez a questão do pecado, né? E essa afetação do ser humano como sendo algo realmente que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, né? Enfim, né? No mundo onde hoje o pecado perdeu o sentido bíblico da expressão, né? Talvez a gente possa trabalhar um pouco mais. Eu não sei, eu perguntei para o Ricardo se tem uma disciplina que é a martiologia, né? Ele disse que não sei, então se de repente ele pode formatar aí uma turma de martiologia, aí é mais fácil de trabalhar focado nisso, né? Aí vai depender do chefe aí, tá?